segundo livro dos Reis, capítulo 18, que narra uma parte do reinado do rei Ezequias sobre o Judá. Eu quero trazer a você, ele fez também uma reforma. Ezequias foi levantado por Deus aos 25 anos para reinar, reinou 29 anos, então ele reinou dos 25 aos 54, e eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho 54 anos, o que o Senhor está querendo me dizer alguma coisa? Eu acho que o Senhor está querendo me dizer que eu ainda tenho 29 anos pela frente, né? Amém? Quem pode dizer amém aí, dá glória a Deus. Talvez você diga: não, apóstolo, tem mais, amém. Mas vamos lá. De fato, esse rei Ezequias, ele se levantou num propósito de Deus, ele se levantou num propósito de purificar, de fazer algo, e o tema da nossa palavra hoje é confrontando a idolatria em nós, ok? Eu quero ler esse texto, depois a gente vai entrar no tema. Diz assim, a partir do versículo 1 até o 12: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanasar, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no 6º ano de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar de Ala e Abor, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Amém? Glória a Deus. Amados, entenda aqui, esse texto, como eu estava falando no início, Ezequias, ele promoveu aqui uma reforma. Ele levantou algo que foi muito importante. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que não somos juízes, a não ser de nós mesmos. Diga: eu não sou juiz, a não ser de mim mesmo. Jesus te chamou, Deus te chamou para julgar alguém? Sim, a você mesmo. Porque a palavra de Deus diz: se nós julgamos a nós mesmos, não precisamos que ninguém nos julgue. Então nós precisamos nos avaliar, precisamos nos verificar. Por isso o tema de hoje não é confrontando a idolatria do irmão, a idolatria dos idólatras, a idolatria de A, B, C ou D, mas é de nós mesmos, da própria igreja. E essa palavra é uma palavra de confronto, sem dúvida nenhuma é. Hoje é o culto do propósito, é um culto de alimento, é um culto de você ser fortalecido, é um tempo para você receber mais de Deus. Quantos estão abertos a receber mais de Deus? Diga aleluia, amém. É isso, amado, você precisa estar ligado. Então não somos juízes, a não ser de nós mesmos. Agora, se queremos de fato, se queremos agradar ao Senhor de fato, se queremos apresentar-lhe uma adoração em espírito e em verdade, quantos querem? Não é isso que você quer? Você não quer de fato agradar ao Senhor? Você não quer de fato entregar ao Senhor uma adoração em espírito e em verdade? Então nós precisamos renunciar e limpar-nos de toda idolatria. De toda idolatria. Amados, entenda bem, vamos caminhar mais um pouquinho, porque você vai começar a entender o contexto. Ezequias assumiu o trono, tinha 25 anos de idade,
E o que ele fez? A palavra de Deus diz aqui: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Eu quero dizer para você, mais uma vez, assim como eu já falei nesse texto sobre Josias, você escolhe de quem você é filho. A sua paternidade, claro que geneticamente você tem um pai, e se esse pai é um homem de Deus, um homem bom, um homem que maravilha, é uma boa herança que você tem. Mas se você nasceu e o seu pai é um homem, por algum motivo, que não é correto, que não teme ao Senhor, que é um homem ímpio, amados, você precisa determinar a sua paternidade espiritual. Tanto aquele que tem um pai bom, ele precisa também assumir uma paternidade espiritual, que nós na verdade somos filhos de Deus, não desonrando nossos pais. Amo meu pai, honro meu pai, a minha mãe, pessoas importantes na minha vida, mas o Senhor é o meu pai. Aqui o texto diz, quando está dizendo aqui que ele fez o que era reto, andou nos caminhos de Davi seu pai, está falando exatamente que ele assumiu uma paternidade como se fora filho de Davi, ou seja, ele foi um discípulo de Davi, ele caminhou nos passos de Davi. Isso tem a ver, amado, com o que o Senhor fala de Davi, um homem segundo um coração de Deus. Então nós hoje determinamos isso. Então o que acontece? Nós, se queremos de fato andar dessa forma, precisamos renunciar a tudo aquilo que não é do Senhor. Olha o que ele fez. Eu quero só entrar no versículo 4 aqui, para a gente entender que ele diz assim: tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Entenda, amado, há 4 níveis aí de idolatria, que eu quero nesse momento aqui, em poucos minutos, eu quero compartilhar com você algumas coisas, bem rápidas, uma introdução. Eu vejo aqui 4 níveis de idolatria, que precisam ser renunciados e quebrados na nossa vida. Existem os ídolos territoriais, que tem a ver com os lugares. Existem ídolos familiares, era comum na época, né? Os ídolos de uma determinada região, de uma determinada família, de uma determinada cultura, ok? E também tem aqui os ídolos religiosos, os ídolos do próprio Israel. O próprio povo de Israel criou ídolos para si, e é isso que nós vamos entrar e chegar aqui de uma forma que precisamos ser confrontados nisso, amém? Eu creio que Deus quer tratar isso na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes, eu quero te fazer essa pergunta a você, que você se examine, que você se julgue. Será que você tem ídolos na sua vida? Será que você está caminhando e de repente tem um ídolo aí, tem alguma coisa que você está caminhando e com uma idolatria? Eu quero entrar nesse texto, vamos lá. Esses ídolos territoriais, nós sabemos que existem principados que atuam em determinadas regiões. Nós falamos ontem na nossa live sobre o príncipe do reino da Pérsia, que reteve a ação do anjo que veio trazer a resposta para Daniel. E até que Miguel chegou e ajudou aquele anjo. Houve uma guerra nos lugares celestes. Ontem eu falei isso, quem não estava lá vai aprender algo agora. Se você não sabe, vai saber. Existem 3, a Bíblia fala de 3 céus, 3 níveis de céu. Existe o céu, o primeiro céu, que é o cosmo, ok? O espaço sideral, a atmosfera, é esse céu físico que nós, ok? Contemplamos, onde estão os planetas, as estrelas, o firmamento, como a Bíblia diz. Existe o terceiro céu, que é a morada do trono de Deus, é onde o trono de Deus está. E existe o segundo céu, que a Bíblia chama em Efésios de regiões celestes, que é onde existe uma guerra espiritual, é onde a batalha espiritual é travada. E no texto de Daniel, que nós falamos ontem na live, houve uma guerra, e aquele anjo diz: olha, do dia que você começou a jejuar e orar, eu vim trazer a resposta, mas houve um bloqueio, houve uma resistência nas regiões celestes, e eu fui detido, até que Miguel veio e me ajudou, me fortaleceu. Amados, então entenda isso, esse nível de idolatria que existe, esse nível de ação. Então existem ídolos, amados, entenda, Coríntios diz isso,
que tudo aquilo que os homens sacrificam aos ídolos é a demônios que sacrificam. O apóstolo Paulo é muito claro nisso. 2 Coríntios 10, se não me engano, versículo 15, diz que aquilo que os homens sacrificam é aos ídolos que sacrificam e não a Deus. Então ele diz, por isso eu não quero que vocês participem da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Então, esses ídolos, eles são governos, são forças espirituais da maldade, como está lá em Efésios capítulo 6, ok? E aí o que esse rei Ezequias fez? Ele entendeu que ele precisava operar uma libertação, uma limpeza, e ele chegou naqueles lugares altos, que eram os lugares altos, onde ali se colocava normalmente, um poste ídolo, que era um chamado hoje em dia obelisco, que simboliza o órgão masculino, o órgão sexual masculino, da deusa mãe, que chamava deusa mãe, ou mãe de Deus. Olha, abre teus olhos, de onde vem essa coisa de mãe de Deus, de deusa mãe, de rainha dos céus? É tudo a mesma linha. E então ali ele levantava chamada Azerá, e havia um altar a Baal. Baal era chamado do Deus soberano, e as pessoas cultuavam a Baal. E infelizmente Israel se miscigenou, não no sentido racial de casamento, mas no sentido de sincretismo. Tanto que quando vem Elias faz um confronto aos profetas de Baal. E por que ele fala, vamos fazer o fogo, vamos fazer um sacrifício? Porque era comum, os profetas de Baal, eles faziam embaixo, onde haviam cavernas. Então eles colocavam uma pessoa embaixo, eles preparavam aquele altar, embaixo eles faziam ali um lugar, e ali colocava fogo, alguém ficava embaixo. Então quando eles clamavam a Baal, alguém vinha de baixo e colocava fogo, e o povo cria que aquele fogo vinha de Baal. Na verdade era uma pirotecnia, era um engano, era um ilusionismo. E aí por isso que Elias faz esse desafio e diz, não, mano, vamos fazer lá, onde não havia como fazer buraco ali, não havia como fazer caverna. E eles começaram, clamaram, e o Senhor, e ele disse, aquele que responder com fogo será... Então o povo estava sincretizado, o povo estava, achando que Baal e Yahvé era a mesma coisa, o povo estava confundido. A idolatria, ela tem esse sentido de trazer confusão, de trazer um engano, de trazer a escama nos olhos, o véu nos olhos, que as pessoas não veem a glória do Senhor. Então Ezequias se levanta e ele vai e quebra aqueles postes ídolos, ele quebra os lugares altos, ele anula aquilo ali, ok? Então aquele obelisco, ali eram feitos rituais, chamadas prostitutas cultuais, ali eram feitas orgias, era um culto promíscuo, onde havia todo tipo de promiscuidade. Isso tem muito a ver com a nossa cultura hoje, com essa ideologia de gênero. Nada mais é do que uma liberação de todas as coisas, onde ali eles faziam, haviam relacionamentos homossexuais, havia um relacionamento com criança, até com gente morta, até necrofilia existia, com a zoofilia, com animais. Então tudo aquilo era liberado. A história mostra que Jezabel era uma sacerdotisa, e ela provavelmente ela comandava aquilo. Irmãos, o povo de Deus começou a se sincretizar com essas coisas. Eram feitos a Baal culto, a oferta de criança, também a Moloque, mas também a Baal. Era entregue sacrifícios de crianças, tudo a ver hoje com a mentalidade de liberação, por exemplo, do aborto. O que são aqueles sacrifícios de criança na antiguidade? São os nossos abortos hoje, onde pessoas consagram isso, ou por ignorância, ou voluntariamente, acabam entregando seus filhos à morte, derramando sangue inocente. Isso tudo começa a chegar aos narizes do Senhor como algo terrível. Por isso nós temos que, de fato, nos limpar.
E eu quero, não estou falando isso dos outros, estou falando de você, de mim, da igreja, de nós. Aí você diz assim, ai, graças a Deus eu fui liberto da idolatria. Mas a palavra de Deus diz, sabe o quê? Que a avareza é a idolatria. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Entende isso? Então existe um nível de idolatria que nós precisamos quebrar na nossa vida. Havia também um ídolo gospel ali no meio do povo. Sabe quem era? Neustã. Presta atenção. Neustã, o que era Neustã? O que significa Neustã? Coisa de bronze. Objetos, quer dizer, o que é de bronze? Neustã. O que o povo fez? Domingo eu preguei sobre a serpente ardente. O povo lá no deserto, desde o deserto eles começaram então, eles olharam, passou aquele momento, aquela crise ali, onde eles olhavam para a serpente de bronze, eram curados. Depois o que eles fizeram? Eles foram cultuar, de alguma forma, eles começaram a idolatrar aquela serpente e chamá-la de Neustã. Então eles começaram a queimar incenso. Escuta, queimar incenso é idolatria. Levantar culto, levantar palavras de louvor a quem quer que seja, é um tipo de idolatria. É muito sério isso, irmão. É muito sério isso, é uma linha muito tênue. Entenda, a idolatria, ela trabalha em cima de uma linha muito tênue. Deixa eu só trazer a título de esclarecimento para você algo. A Bíblia diz que a idolatria e a feitiçaria são semelhantes. E diz que ambas têm a ver com a rebelião. Ok? O pecado de rebeldia é semelhante ao de feitiçaria. E a raiz da idolatria e da feitiçaria é a mesma coisa. Por quê? Porque é invocar um poder que não é o poder de Deus. É colocar um intercessor que não seja o próprio Deus. Então todo mundo que coloca um intercessor que não é Jesus Cristo, que não é Yeshua, que não é o Filho de Deus, é idólatra. Tudo aquilo que você coloca entre você e Deus, no teu relacionamento, você e Deus, tudo aquilo que você coloca como um intermediário, tudo aquilo que você coloca como alguma coisa para chegar a Deus, que não é Jesus, então isso é uma idolatria. Então isso é muito sério. Por quê? Porque tem muita gente sendo enganada, tem muita gente sendo iludida. Só que Ezequias se levantou e ele começou a confrontar essas coisas. E eu quero dizer para você o seguinte: qual é o ídolo gospel ali? Era o Neustã. Era aquilo que Deus fez de bom, eles começaram a adorar a realização em vez de adorar o realizador. Romanos capítulo 2 diz que isso é a abominação de Deus, quando a gente adora a criatura ao invés de adorar o Criador. Eu quero dizer para você que você se torna um idólatra gospel quando você começa a admirar alguém. Já viu aquela frase assim? É Deus no céu e fulano na terra. Amado, pelo amor de Deus, se você já falou isso a meu respeito, retire em nome de Jesus. Porque é Deus no céu e Deus na terra. É Deus em cima, é Deus embaixo, é Deus do lado, é Deus atrás, tudo é Deus, tudo é o Senhor. Então, essa Neustã, que é aquela serpente, que foi um símbolo de algo bom que Deus fez, eu quero dizer para você que aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus te deu, pode se tornar um ídolo na sua vida. Um filho pode se tornar um ídolo, um emprego pode se tornar um ídolo, um dinheiro pode se tornar um ídolo, um bem pode se tornar um ídolo. Então muitas vezes estamos caminhando com ídolos na nossa vida. Tem gente que vai aonde tiver que ir, deixa de ir no culto da sua igreja para ir no culto para ver o cantor tal, para ver não sei quem, pega autógrafo e dá chilique e não sei o que. São coisas. E hoje não só cantores, mas também pregadores. Pessoas que idolatram. Irmãos, pare com isso. Deus quer se revelar e se manifestar na tua vida. Deus quer trazer a você maturidade. Deus quer levantar uma igreja poderosa, uma igreja ungida, não só daqui do púlpito, mas aí onde você está, na tua rua, na tua casa, numa célula. Hoje a gente está vendo isso, o Senhor está nos empurrando para as casas. Se tem uma coisa boa que vai sair dessa situação, é isso, é que você agora está adorando dentro da tua casa. Talvez há muito tempo na sua casa não vê um culto, agora você está cultuando dentro da sua casa, aleluia, e não vai parar. Não quer dizer que você vai deixar de vir no culto para assistir em casa, não é isso.
mas é que a sua casa vai ser uma célula, a sua casa vai ser uma base de conquista, uma base avançada da igreja, uma igreja, sabe, multiforme, uma igreja multimembro, uma igreja multiministerial, uma igreja que vai avançar em todos os lugares. Por quê? Porque nós não temos ídolos, nós temos um Senhor, temos um mediador, que não é um ídolo, é Deus, é Cristo Senhor, Ele é o nosso mediador. Então aquele povo começou a andar, porque via, amados, que pena que Salomão deu essa bobeira, porque Salomão assume o reino, e ele é um homem tão sábio, tão inteligente, tão estudado, que ele começou a permitir todas as coisas, e foi daí que surgiu o sincretismo. Então cuidado, eu falei domingo, cuidado quando você olha em volta, vamos estar atentos em que nós estamos olhando em volta, o que você está se enchendo com o quê? Amém? Vamos caminhar. A Bíblia fala que existia um tipo de crente lá em Atos 17:11, que foi louvado por Deus e pelos apóstolos. Eles falaram que eles eram mais excelentes. Por quê? Porque eles ouviam a palavra, eles ouviam a pregação de Paulo e Silas, e depois eles iam conferir nas Escrituras. Eles iam conferir irmãos, os crentes de Bereia eram crentes sábios, porque eles iam conferir na palavra, eles não ficavam somente naquilo que era dito. Tem muita gente hoje se alimentando através de frases prontas na internet, ou de pregações de gente que você nem conhece, eu não estou falando contra, eu estou falando não estou falando contra pregadores de internet, não estou falando isso, por favor. Eu acabei de falar que nós não somos juízes de ninguém, senão de nós mesmos, mas toma muito cuidado. Por quê? Olha, diz: ora, estes, assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Irmão, tem muita gente, sabe qual é a idolatria gospel hoje? É você quer que alguém te diga o teu futuro, quer que alguém adivinhe, quer você fica dependendo dessas coisas, ao invés de buscar a intimidade de Deus. Muita gente hoje está debaixo de uma idolatria, porque Ezequiel 18 diz que se alguém chama de idólatra aquele que levanta do seu coração um argumento e vai consultar o profeta para justificar o seu argumento, o Senhor diz que vai enviar um espírito de engano e vai responder segundo o coração daquela pessoa, e ele chama isso de idolatria. Amados, isso é muito sério, porque nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos no meio de uma guerra, então nós não podemos ter brecha. Ontem recebemos uma revelação de um sonho, uma irmã, uma profeta de Deus, que teve uma visão, teve um sonho, em que estava na casa dela muitas pessoas da igreja, gente de todo lugar, e ela entendeu: pastor, apóstolo, aquilo não era a minha casa, era o reino, é a igreja, e vinha uma tempestade muito grande, muito forte, e nós corríamos e fechávamos as janelas, e quando nós fechávamos aquelas janelas, aquela tempestade passava e ia embora, e depois vinha um céu lindo, um tempo bom. E ela falou: essas janelas são brechas. Exatamente, são brechas que são fechadas, é a igreja. Nós precisamos fechar as brechas, e uma das brechas que hoje a igreja tem é um comportamento idólatra em relação a muitas coisas. Tem gente que vai no monte orar, não é porque quer ouvir a voz de Deus e ter comunhão com Deus, é porque tem um profeta lá, e aí vai lá, tem um profeta de plantão lá para falar. Eu já vivi problema disso aqui, de gente que foi no monte orar e voltou de lá com inimizade com o irmão, porque lá em cima um profeta deu uma palavra que tinha alguém querendo roubar a namorada dele, e até hoje os caras não se falam mais. Sabia disso, Felipe? Terrível. E para a gente convencer o irmão que aquilo é uma profecia maligna, não teve como. Por quê? Porque a pessoa, ela é seduzida por aquilo. Então Ezequiel 18, depois leia aí, meu irmão, Ezequiel 18 diz que isso é idolatria, e que tanto o profeta que recebeu o espírito de mentira, quanto o que consultou, ambos serão condenados. Então o Senhor não alivia. Eu quero dizer para vocês: o Senhor não alivia. Tudo que for ídolo na sua vida vai sair, irmão. Glória a Deus.
É forte isso, entenda. Ok? Colossenses capítulo 3 diz assim, presta atenção: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. A avareza, a corrupção é um tipo de avareza. Todo corrupto é idólatra, todo avarento é idólatra. Se você não reparte, é um tipo de idolatria. Amados, Deus quer tratar isso na nossa vida e quer tratar isso nesses dias na igreja. Amém? Deus quer tratar isso conosco. E os crentes de Bereia, por que eles foram chamados mais nobres? Porque eles ouviam a pregação, mas eles iam na palavra. Será que isso é assim mesmo? E eles se sentavam e começavam: é verdade, olha, o que ele falou do profeta Isaías é verdade, olha, o que ele falou do Salmo de Davi é verdade, Davi falou isso mesmo, olha, e o profeta Jeremias falou isso, é verdade. E eles foram conferindo na palavra. Irmão, hoje você abre, me desculpe que eu vou dizer, não é que Deus não possa usar essas coisas, mas você abre o Facebook de madrugada, um monte de gente orando, um monte de gente profetizando, e eis que te digo, você agora, irmão, aquilo é uma profecia que cabe em qualquer um, irmão, qualquer um. Gente, acorda. É Neustã, isso é Neustã, meu irmão, isso é Neustã. Deus usou alguém, agora você vai idolatrar. Deus usou a serpente, agora você vai idolatrar a serpente, vai queimar incenso para ela. Quer dizer que se Deus me usa para curar você, você vai fazer igual aquele pessoal dele de Malta, vai achar que eu sou Deus? Para com isso. Para com isso, irmão. Já teve gente curada de cegueira aqui, já tem gente curada de câncer, mas é Deus que faz, não é a gente não. Para com isso, irmão. Para com isso. Amém? Você está entendendo isso? Então, não dê lugar a essas coisas. Agora, para a gente começar a terminar, o que aconteceu com Ezequias? Presta atenção. Ezequias tirou os ídolos, tirou os postes de ídolos, quebrou esse culto a Baal, até Neustã. Eu quero saber o seguinte aqui, um intervalo aqui. Irmãos, Neustã foi lá no deserto, entrou a peregrinação no deserto, entrou a conquista da terra, entrou a conquista dos territórios, entrou o reinado de Josué, o governo de Josué. Irmãos, depois disso tudo vieram a era dos juízes, se levantou Samuel, entrou o reinado de Saul, entrou o reinado de Davi, entrou o reinado de Salomão, entrou o reinado de Roboão, e agora está entrando o reinado de Ezequias. Meu irmão, cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê os sacerdotes que não pegaram aquele anátema daquela serpente de bronze e não moeu, não queimou, não quebrou, não tirou isso do meio do povo? Cadê os profetas? Hoje a gente olha as coisas, a Bíblia diz que não, mas não sabe o que é, é porque cada um pensa de um jeito. Meu irmão, pelo amor de Deus, a palavra de Deus seja a palavra de Deus, todo homem mentiroso, a palavra de Deus é verdade. A gente tem que entender que o que a palavra de Deus diz é verdade, nem um tio, nem um pingo, nem um jota vai sair dessa palavra. Eu fiquei pensando, meu Deus, olha, eu não fiz a conta, mas foram mais de 400 anos depois, porque só a época dos juízes, irmão, foram, se não me engano, 400 e tantos anos. Ainda teve o período anterior de Josué, Caleb, aquela turma, a conquista da terra. Depois entrou Samuel, Eli, Samuel, Davi. Eu acho que passaram aí, alguém pode depois verificar aí, deve ter corrido uns 500 anos. 500 anos o povo queimando incenso para Neustã, e ninguém olhou e falou assim: peraí, isso está errado. Então, meu irmão, olha, vou dizer uma coisa para você: pecado velho não é pecado perdoado não, irmão. O que todo mundo faz não se tornou certo porque todo mundo faz.
O que ninguém critica não virou certo porque ninguém critica. Hoje a gente está nesse negócio, não mexe nisso não, apóstolo, não vamos falar nisso não, ô irmão, deixa isso para lá, cada um, não, que isso, irmão, que isso, é a palavra de Deus. Eu falo para você, não é confortável para mim pregar essa palavra aqui hoje. Seria muito bom trazer uma palavra aqui motivacional, não é? Você já estaria ali, aleluia, glória a Deus, eu vou conquistar, vou vencer, meu irmão, mas e o ídolo da tua vida, não vai sair? E o ídolo, não vai sair da tua vida? Tem que sair, irmão, tem que sair, o pecado tem que ser denunciado. A gente, e eu não estou julgando você, eu estou falando de mim e você fala de você. Não estou falando da igreja do outro, não, da igreja ali. Alguém pode estar pensando, está falando dos romanos, está falando, não, irmãos, cada um julga isso a si mesmo. O católico apostólico romano, ele tem a Bíblia, se ele quiser saber, ele vai lá e lê a Bíblia, ele vai descobrir, porque a Bíblia dele está escrita exatamente a mesma coisa que a minha, que a sua. Aliás, está até mais escrito, está até mais claro, porque lá está escrito Yahvé, e eu amo essa versão, que onde aparece Senhor na nossa Bíblia, na Bíblia romana e no espanhol aparece Yahvé. Então não é Senhor, um Senhor qualquer, é Yahvé, o eu sou, Ele é o que era e o que há de vir. Então, meu irmão, entenda bem em nome de Jesus, o que aconteceu com Ezequias? Olha o que o texto fala dele, vamos voltar. Olha o que o texto diz, o que a Bíblia diz que aconteceu com ele. Diz que onde ele ia, ele se dava bem. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Na outra versão diz que ele era bem sucedido em tudo quanto fazia. Você quer ser sucedido em tudo quanto você faz? Tire os ídolos da tua vida, meu irmão. Não tenha pena do ídolo, não tenha pena de quebrar ídolo, porque ídolo velho é ídolo, não se comova com essas coisas, não se comova, mas é de ouro, mete a marreta, queima e joga fora. Você está entendendo? Mas é caro, não tem valor para Deus. Então entenda bem, o texto aqui, eu quero achar o texto que está na versão que diz assim, ó, e o Senhor foi com ele, onde quer que saísse, prosperava. Onde quer que saísse, prosperava. Ou seja, o que Ezequias agradou o coração de Deus, ele limpou os céus sobre a sua... Irmãos, quando a gente tira o ídolo, a gente limpa os céus sobre a nossa cabeça. Se o Brasil se quebrantar, renunciar à idolatria, renunciar à feitiçaria, sabe o que vai acontecer? Um céu limpo sobre a nossa cabeça. Tudo que o Brasil fizer vai prosperar. Tudo que nós fizermos vai prosperar. Deus vai trazer à tona. Existem coisas ocultas que nós nem sabemos, tesouros. Existem coisas a serem reveladas pela química, pela física, pela biologia, que a gente nem imagina, mas Deus vai trazer isso à tona. Quando a gente renuncia à idolatria, Deus faz com que a gente caminhe bem. Está lá no Salmo 1. Está lá no Salmo 1. Entenda bem isso, em nome de Jesus, Brasil, igreja, entenda isso. E diz mais o texto, diz que onde quer que ele saía, o Senhor ia com ele, e o Senhor foi com ele, feriu, olha o que ele fez, ele quebrou um jugo contra a Síria. Sabe quem é a Síria, irmão? A Síria era o maior poder da época. Sabe o que ele fez? Quebrou o jugo, foi liberto da Síria. Isso é, o inimigo de fora não atacou. O inimigo de dentro, que eram os filisteus, ele feriu os filisteus até Gaza e os seus territórios, desde a torre dos Atalaias até a cidade fortificada. Irmão, Deus vai te dar vitória fora e vai te dar vitória dentro. Significa que você vai prosperar para fora e a tua família vai ser liberta, o teu território vai ser limpo, a tua casa vai ser governada pelo Altíssimo. É só você não ter ídolo diante de Deus. É só a igreja ser uma igreja bíblica, uma igreja firmada em Cristo, cristocêntrica, bíblica, fiel às Escrituras. Agora, vamos lá. Ele foi liberto. Agora, o que aconteceu com o reino de Israel? De Oséias. Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Sabe o que aconteceu? O mesmo Assíria que eles venceram, atacaram Israel. E
fizeram o cativeiro assírio, levaram, subjugaram as outras tribos, porque o texto diz, isto aconteceu, presta atenção, porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas violaram a sua aliança, e tudo que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não deram ouvido aos seus mandamentos, nem os executaram. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, se Ezequias não tivesse feito essa limpeza, tinha ido junto com Israel para a Síria. Ou a gente quebra esse jugo, esse domínio de idolatria na nossa vida, na nossa cidade, no nosso Brasil, ou a gente vai entrar em cativeiro. Hoje, esses dias, eu estou vendo no mundo inteiro pessoas sendo açoitadas, pessoas sendo agredidas, porque alguém decidiu que a pessoa não pode sair de casa. Sabe o que é isso? É um treinamento para o governo do anticristo. Vai ser assim que o anticristo vai tratar as pessoas, é na vara, é na paulada. Hoje eu vi uma senhora, aqui no Brasil, em Itambé, uma mulher estava na rua conversando com a outra, de noite, duas pessoas, chegaram os guardas municipais, agrediram a mulher, bateram nela, empurraram ela para dentro de casa. A outra estava sentada num banco da praça, vieram os camaradas e o cara ainda dizia assim, está no Facebook, não resista, é isso que eles querem, não resiste não. Isso é um treinamento, irmão. Agora eu vou te falar um negócio, se a gente renunciar, Brasil, se a gente renunciar à idolatria, ninguém vai vir dominar sobre a tua vida, porque sobre a tua vida domina o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é Senhor dessa nação, e é isso que nós queremos declarar nesses dias, amém? Começando a terminar aqui, o que aconteceu com eles? Foram cativos, foram presos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu te explicar o contexto histórico. Por que Samaria aqui foi levado cativo? Samaria era a capital da divisão do reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou Israel, ficou exatamente Samaria. E sabe o que Jeroboão fez? Jeroboão, quando dividiu com Roboão, ele rompeu, as 10 tribos e meia, elas se separaram. E aí o que Jeroboão fez? Ele instituiu um culto novo. Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e um em Betel, e disse assim, para que o povo não precise ir para Jerusalém adorar, porque se eles forem adorar em Jerusalém, eles vão passar para o reinado do sul. Então ele fez um culto segundo o jeito dele, irmãos, presta atenção, se você é alguém que adora a Deus do seu jeito, se você é alguém que diz que você não precisa de igreja, não precisa de liderança, eu adoro Deus do meu jeito, o nome disso é idolatria. Ele colocou um bezerro de ouro ali, outro bezerro de ouro lá, viu, Fagner? E o que eles faziam? Colocou uma festa num dia ali, outra festa num dia ali. Ele cancelou a ordem de Moisés, ele cancelou o que Deus falou para Moisés, falou, esquece, eu vou fazer, a adoração vai ser do meu jeito, mais ou menos igual o Saul que falou assim, não, Samuel não vem, então deixa que eu mesmo faço sacrifício, que é só degolar o boi, botar aqui, queimar o incenso, eu mesmo faço. E ele fez, e por causa disso foi reprovado. Por causa disso foi reprovado o reinado de Saul. O que aconteceu, irmãos? Anos depois, a mulher samaritana tem um encontro com Jesus, e ela fala assim, Senhor, onde a gente deve adorar? Olha como é que o engano dura, olha como é que o engano fica anos e séculos na mente das pessoas. Aquela mulher samaritana, ela queria adorar a Deus, mas os seus líderes, o seu povo, a sua família sempre ensinou que onde se adora é em Betel ou em Dan, vai lá e faz o seu culto e pronto. E aí vem os judeus, ela diz, Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém, e os nossos pais dizem que é aqui. Onde é que a gente tem que adorar? É em Jerusalém ou é aqui em Samaria? E o Senhor diz o que para ela? O Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, meu irmão, se você for para Jerusalém para adorar Jerusalém e ficar achando que aquele muro de pedra lá é Deus, você é idólatra. Se você ficar, não, é porque tem que ter o culto dentro da igreja, porque se não estiver no templo, então eu não sinto a presença de Deus, você é um idólatra. Não, se não for a pregação do apóstolo, então não é boa. Isso é idolatria, irmão, pelo amor de Deus, está queimado agora. Você está entendendo? Então, eles criaram uma confusão
Jeroboão criou uma confusão na cabeça do povo, um sincretismo entrou ali, por causa de quem? Por causa de Salomão. E aí eles levantaram o culto a Baal, culto a Azerá. Azerá era a deusa mãe, ou a mãe de Deus, que está até hoje aí, o pessoal dizendo a mãe de Deus, mãe de Deus, mãe de Deus. Se Deus tem mãe, Deus não é Deus, irmão. Se Deus tem mãe, eu tenho mãe, mas eu não sou Deus. Deus tem mãe? Deus é criador de todas as coisas, mas eles criaram. Você está entendendo, amado? Isso entra e nós precisamos quebrar isso na nossa vida. Eu quero ir até aqui, mas eu quero dizer para você uma coisa. Nós precisamos nos arrepender, precisamos quebrar, não só nos arrepender, mas precisamos expulsar, porque aqui, veja bem, quando a gente fala arrepender, não é uma posição passiva, não, é uma posição ativa, é ir para cima e quebrar esse ídolo. Você precisa quebrar os ídolos na tua vida, quebrar os ídolos na tua... Tem ídolo aí, irmão? Pergunta a Deus. Pergunta a Deus no teu coração qual é o ídolo que você tem levantado. Se nós temos tido ídolos, Deus precisa julgar esses ídolos. E exatamente igual fez Gideão. Gideão, quando o Senhor quis usar Gideão, Deus falou para Gideão: Gideão, vai lá e derruba o altar de Baal. E era um altar familiar, era do pai de Gideão, era do pai dele. E Gideão foi lá e derrubou o altar de Baal. Por isso o nome dele ficou com esse Jerubbaal, derrubador de Baal. Amados, nós hoje precisamos ter essa unção. Temos esse chamado de Gideão, de quebrar as fortalezas da idolatria na nossa casa, primeiro na nossa vida, também na nossa casa, e profeticamente sobre a nação. Sobre a nação, porque um dos ídolos mais fortes hoje no Brasil chama-se avareza, é Mamon. Onde o camarada tem num quarto da casa, uma casa alugada, tem lá 51 milhões de reais. Onde juízes são vendidos por causa de dinheiro. Onde qualquer pessoa se vende. As pessoas vão fazer uma pegadinha na rua com uma mãe, com uma filha, com uma mulher, e por causa de dinheiro a pessoa se corrompe. E aí a gente fica preocupado. A avareza, o amor ao dinheiro. Então nós temos que quebrar isso. Eu quero chamar você agora para a gente orar, para a gente levantar aqui esse cântico que foi cantado hoje, que caiam por terra agora os inimigos de Deus. Não foi à toa, não, foi uma direção do Espírito Santo, porque a gente vai quebrar esse espírito, vamos repreender esse espírito de idolatria da nossa vida, da nossa casa, porque Deus vai fazer você prosperar. Eu profetizo na tua vida a bênção que veio sobre Ezequias, e o Senhor será contigo, para onde quer que você sair, você vai prosperar. A Síria não vai te fazer, você não vai servir a Síria. Os filisteus não vão mais permanecer dentro do teu arraial, dentro do teu ambiente, porque Deus vai quebrar isso agora, Brasil. Deus vai quebrar isso agora na tua vida. Eu creio. Se você crê, fica de pé agora e vamos orar. Começa a analisar o teu coração, começa a se quebrantar. Mas isso aqui não é nada, isso aqui não é idolatria. Se Deus falou, é. Se é algo muito apegado, coloca no altar de Deus. Coloca no altar. Não, então não é. Colocou no altar de Deus. Irmão, Deus pede aquilo que às vezes é mais caro e mais importante na sua vida. Deus, quando quis provar o coração de Abraão, não pediu boi, não pediu carro, não pediu casa, pediu filho. Meu irmão, é sério o negócio. E se Deus pedir teu filho? Se Deus pedir tua vida? Deus tocou na vida de Jó, e Jó entendeu. O Senhor deu, o Senhor tirou. Jó não levantou ídolo na vida dele, não foi apegado. O que Deus fez no final? Dobrou a bênção. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a gente está num caminho, que a gente pode ter o final de Ezequias, ou a gente pode ter o final de Oséias. Deus está trazendo sobre o Brasil, sobre a tua casa, sobre o Rio de Janeiro, o caminho de Ezequias ou o caminho de Oséias.
Ou você vai prosperar e Deus vai te abençoar, porque você vai arrancar o ídolo, quebrar o poste ídolo, destruir os lugares altos, expulsar esses ídolos da tua vida, ou você vai para o cativeiro assírio. Em nome de Jesus, amado, eu renuncio a toda idolatria, renuncio agora. Vamos orar em nome de Jesus.